Dando prosseguimento que a gente teve na última parte, basicamente, do nosso trabalho, né? É necessário realizar, basicamente, o design, né? Do que seria o nosso roteiro. Na figura A, a gente tem que ser o esboço, né? Da cavidade interna, que a gente teria, né? Acomodado as pás, que o limite das pás é basicamente definido até onde está basicamente traçado essa linha de B4. E na figura B, né? O livro ele traz para a gente essa relação que seria a relação do processo de fabricação, mas na verdade ele fala aqui, né, a espessura do nosso rotor. E uma linha tracejada ainda, né, aqui fora, com esse limite de B5 e essas dimensões internas, a gente teria depois a voluta, que a gente vai estar falando mais à frente. Beleza? Então, basicamente, o que a gente faz aqui é definir uma espessura, basicamente, para estar acomodando, né, o diâmetro do nosso rotor. E seguindo praticamente o que o próprio desenho ele fornece para a gente consegue ter uma noção, né, do que seria essa geometria dada. Novamente, o livro ele não expressa, né, qual seria o cálculo necessário para, por exemplo, essa espessura de S, essa largura de LS, esse LP, o EP, mas pelo desenho a gente consegue estar estipulando posteriormente. O livro ele oferta uma relação, né, do que seria o diâmetro do furo e a largura do furo, porém a gente vai estar ignorando o cálculo necessário para estar falando de âmbito furo, porque o livro ele a priori, né, ele fala para a gente que existe um cálculo, mas por convenção ele é tomado um diâmetro mínimo de 5 vezes 10 a menos 3 metros, que seriam 5 milímetros, porém é pedido que adicionem 2 milímetros, né, por questão de efeito de rugosidade, né, e processo de fabricação do furo, para evitar esses possíveis defeitos, né. Então a gente vai trabalhar com um furo de 7 milímetros. É feita a correção, né, do chanfro aqui, ó, da reta B4, né? Mas enfim, o desenho não, a gente segue esse padrão e uma boa referência é seguir o diâmetro do eixo que foi calculado no roteiro, para a gente estar definindo onde vai ser calculado o eixo posteriormente. Aí a gente vem aqui para o SolidWorks novamente e a gente consegue estar definindo. Eu estipulei uma espessura de 4, porque em dado momento a espessura da pá, né, ela também é de 4, então a mínima, né? Então achei um bom chute inicial para estar trabalhando, né, a dimensão do rotor. E foi seguido isso, basicamente. As cotas, né, não são muito bem trabalhadas, então a gente conseguiu tá trazendo com base no desenho as dimensões. E aí a gente chegou. Todas essas dimensões aqui são meio que estipuladas para a gente estar tendo uma boa referência. Com isso, a gente usa o recurso, né, de ressalto com base relacionada, tracei uma linha de centro aqui que seria relacionada, né, àquela posterior que a gente tinha da nossa reta H aqui. Eu obtive esse resultado. Tranquilo? Esse ângulo aqui que a gente obteve posteriormente, ele é um ângulo que me dá aproximadamente 4,45. E eu fiz basicamente ele, né? Que a gente pôs 4, enfim, um chanfre aqui para evitar um acúmulo de tensão nesse ponto, né, para não ficar reto. Aqui dentro também eu fiz um chanfre para estar trabalhando essa geometria. Note que no desenho a gente tem um pouco de um chanfre aqui, como novamente eu não conseguiria, né, estar calculando aqui. Eu fiz um chanfre exagerado e numa altura um pouco maior. Tá abrindo aqui, fiz um chanfre de 10, que é bem grande, uma vez que eu teria que acomodar aqui dentro, né, 3 furos. E esses furos foram feitos da seguinte maneira. Eu peguei meio desse chanfre aqui que a gente tinha e coloquei, né, um furo passante, né, que vai até o final aqui da nossa segunda parte, né, do nosso rotor, e fiz ele passante. A gente tem 3 furos no nosso problema, então eu coloquei eles dessa forma. Geralmente, em passos convencionais, a gente teria que o furo fosse, né, se a gente tivesse a pá nessa seção aqui, ele seria entre as pás. Porém, seguindo, né, o que o livro passa para a gente, isso que não acontece, por algum motivo os furos estão, né, se a gente cortar aqui, eles estão nessa seção que a pá já não se encontra mais. Então, em respeito ao que o livro fala, a gente fez aqui, mesmo por convenções da perda de carga aqui, né, por furos.
é feito entre aspas. Beleza? Vamos falar agora das pás, né? O livro passa um roteiro para a gente. A gente tem aqui definido uma imagem salva. A gente não tem, mas a figura subsequente a essa a gente tem com efeito cálculos das pás, né? Deixa eu estar abrindo aqui para a gente. Tomando aqui, né, o nosso diâmetro D4 e o nosso diâmetro D5, que é referente ao da entrada da pá e da saída da pá, que eu coloquei como esses diâmetros de linha de construção, nesse ponto máximo aqui, que seria o 0 graus desse círculo, tomando o padrão de convenção dos quadrantes, eu tracei uma linha de 90 graus, né, a esse ponto. O que que essa linha representa? Essa linha representa a entrada, né, da velocidade na minha pá. Então, isso aqui é basicamente como se fosse o meu U4, né, que a gente calcula. Como o alfa A é dado como 90 graus, né, numa relação de pá simples, a gente toma essa convenção, cria uma reta que seguiria o perfil da abertura da pá com o ângulo que você achou de beta 4, perfeito? Aí você vem traçando, né? Depois você abre um arco aí, ou no próprio compasso, traça um outro ponto até o final, que seria ali da nossa reta. Cria uma reta tangente. Essa reta aqui, o único papel dela é literalmente estar tangente ao nosso círculo, né? Então a gente consegue ver pelo nosso direcional aqui de acomodagem de dois itens no sólido. Traço uma reta e esse meu ângulo aqui é meu ângulo de beta 5. Tranquilo? Ao trazer essa linha sendo tangente ao nosso arco, a gente vai ter uma curvatura, tranquilo? E para poder estar resolvendo o nosso problema em abertura da nossa linha, a nossa linha de abertura da entrada, né? A nossa linha 4, você traça uma linha para fora do seu desenho. E esse valor aqui que você está colocando é o seu raio médio, calculado o fator RM, né? Lá no nosso roteiro. Traça uma linha de 90 graus com essa linha e define, né, o comprimento dela. Aí, só de fazer essas relações, você vai ter a curvatura da sua pá. Tranquilo? E depois, o que acontece? Com esse esboço definido, a gente aplica uma espessura que é dada lá do mínimo, de uma espessura de 4 milímetros, conforme eu já havia falado, fecha o nosso desenho e a gente vai estar estrudando, né? E quanto que eu estrudo? Se a gente voltar lá atrás, né, no que aqui, a pá ela vai estar acomodada dentro dessas seções, então, né, a altura da minha pá ela tem que ser relativa a B5. B5 mínimo aí é 10. Então a gente puxou 10 aí para frente. Aí tá montada a pá. As peças não tem segredo, né? A gente vai colocar elas no nosso rotor agora. Não que sejam coisas separadas, mas para nível de construção eu achei interessante. Eu preferi fazer separado, até para poder visualizar. A gente coloca elas, faz uma revolução circular aí, né? Perdão, revolução aqui, né? Apliquei uma, duas, três, quatro, cinco, seis passos, conforme o cálculo nosso, beleza? E aí ficou, né? A nossa relação, ao nosso rotor aí. Deixa eu visualizar aqui numa vista de lado, né? Esse é o nosso rotor. Um pouco de exagero aqui, mas como é didático para eu poder entender onde que está cada coisa, então, para esses acoplamentos, enfim, eu preferi dar uma exagerada nessa parte que sai. Ainda falando, né, sobre o nosso rotor, eu fiz um encaixe para chaveta. Esse encaixe para chaveta, para os alunos da disciplina aí que provavelmente já fizeram a disciplina de Lemac, eu peguei o diâmetro do eixo e achei uma relação lá no livro do Norton, as chavetas, salvo engano, tem chaveta 8x16, tem chaveta 8x4, fiz esse rasgo, fiz um pouco de chanfre aqui para não ficar muito aprofundado ali, mas esse chanfre teoricamente não existiria, mas, de novo, um desenho didático. A gente acopla a chaveta aqui no lenço eixo posteriormente, se for necessário realizar uma montagem. Se a gente voltar lá no nosso livro, né, a gente tinha essa relação aqui, que vocês podem estar vendo essa linha do S, do LS, essa linha que vem perpendicular à linha T, né? Chega até B5, depois ela acompanha meio que o formato, né, do nosso rotor, a gente traça ela aqui.
Eu já tracei essa linha, né, com uma consideração aqui que seria o nosso input, né, que é a entrada. Fiz essa relação aqui, né, desse desenho. E depois vim seguindo, né, o que seria o nosso rotor. Não sei se é possível ver, mas é como o nosso rotor estivesse ao fundo aí. E fui criando essa carcaça aqui, né, só para a gente ter uma noção, né, do que viria a se tornar a nossa voluta. E com isso eu obtive a voluta aqui, né, que seria a parte que se diz respeito ao rotor. A gente teria um acoplamento aqui, que seria também flangeado para estar isolando, né, o nosso sistema do rotor do restante da bomba. Aí não tem segredo. Se a gente abrir aqui, né, colocar os desenhos, a gente tem os diâmetros, né, o diâmetro maior que a gente chama de 360, ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar aqui no ângulo zero, que ele deve bater com o nosso diâmetro D6, que é essa linha externa. Note que a linha D5 ela é relativa ao nosso rotor, e a D6 é esse limite da voluta. A espessura que se define também, faz uma abertura. Eu escolhi fazer assim porque no meu projeto eu coloquei a instalação tendo a entrada aqui na frente e a saída aqui em cima. De novo, é didático, então não tem por que você pegar tanto, né? É só com uma visualização. Mas é esperado que fique algo assim. A espiral talvez que seja um pouco de trabalho, né? Como ela é feita, né? Ela é feita aqui, a gente tem um plano médio, é feita uma criação de uma espiral. Essa espiral aqui, a gente cria dois planos, um plano para estar gerando esse ângulo máximo aqui, né? Que seria o nosso R de 360. Eu não fiz de qual forma ele faz, eu fiz dividido em quatro planos, então a gente vai ter um aqui, né, e outro ali. A gente pode ver aqui, ó, a gente tem, né, o nosso R 360 graus, e aqui a gente tem o nosso R lá em 270. É esperado, né, que essa revolução chegasse aqui em zero, mas eu preferi fazer assim para via de aperfeiçoar, né, o nosso processo. Depois o que acontece? A gente tem, né, esse loft aqui, né, que acaba seguindo a espiral e esses dois raios que a gente teve. A gente faz ele aqui. Depois a gente tem um loft de corte, que ele é relacionado, né, ao que dá a cavidade desse furo, né? Eu escolhi uma relação aqui que essa parede teria aproximadamente, salvo engano, coisa de 2 milímetros, 4 milímetros, tal qual o nosso padrão que a gente está escolhendo aí, né? De 4 milímetros. Depois eu fiz um loft também para estar trazendo aqui para cima. E essa boca aqui, como a minha bomba eu escolhi uma Mega CPK 065. Vamos ver aqui que fica mais fácil. Uma Mega CPK 065 040 250. Que fica fácil de explicar outra questão que é muito importante. Vamos lá. 065 seria aqui meu diâmetro de inlet, né, que é da minha entrada. 0,40, minha saída. 250 seria o diâmetro nominal, né, daquela bomba até então escolhida. Então, com isso aí a gente consegue, né, já está definindo, pegando de base, né, o que a gente teria lá no nosso esboço, né, inicial, do nosso chute inicial da nossa bomba, a gente teria então o diâmetro dessa entrada e saída. E eu coloquei 50 aqui, né, mas enfim, seria 40. Para a gente estar podendo definir. Criar uma flange aqui também depois. E é isso. O que a gente tem, a voluta não ficaria muito diferente disso. Aqui é um bom chute para a gente estar fazendo. Aí a gente avança para as outras. O projeto ele dá um labirinto para a gente. Eu coloquei ele que seria na entrada, né, nessa parte mais alta aqui, que o labirinto é basicamente um selo mecânico. Como não tinha muita restrição, eu coloquei na entrada, mas teriam dois, provavelmente teriam em saída também. Ficou uma peça próximo disso, talvez um pouco mais fina, um selo com outra flange aqui, mas só para fim de ilustração foi colocado também. E dando sequência nos componentes, né, a gente teria o que seria o acoplamento do eixo, né,
que vai nessa seção. Coloquei duas seções aqui para adicionar um mancal, que seria uma saída, aqui para fim, né, de outros acoplamentos. E em relação a isso, então, ao eixo e ao nosso sistema do rotor, eu coloquei uma chaveta aqui para a gente demonstrar que esse sistema tem um travamento para distribuição de torque. E eu coloquei dois mancais para estar demonstrando que seria aqui a caixa, né, onde ficaria o nosso, talvez mais próximo do nosso motor. Então, o sistema que a gente permite para visualizar o que está acontecendo é isso aqui, a central da nossa saída, a nossa revolução do rotor. Não está perfeito, né? Inclusive a nossa não respeita muito bem o D6 aqui, mas é uma boa questão para a gente estar conseguindo realizar a visualização. Então, basicamente o que ele permite a gente é estar projetando, né, a voluta à frente aqui. Isso aqui é o que a gente espera chegar no final. Óbvio que talvez fazendo com um pouco mais de carinho, a gente chega numa voluta mais bem bonitinha. Mas é isso aí que a gente consegue chegar. Novamente reforçando a voluta, né? O que eu não falei ali. Os raios a gente tem também uma relação que eles não são circulares nem em toda seção. Eles seguem um perfil de espiral. Mas como é uma questão didática, para poupar tempo não foi considerado esse ponto. Beleza? Então é isso aí. Esse é o projeto que a gente consegue estar elaborando, né? Com base no livro aí do Souza.